Então, na primeira parte dessa aula, a gente só fez, né, dar a estratégia que a gente vai usar para resolver na equação modular. Então, você vai prestar atenção em dois detalhes. Quando o módulo for maior do que o valor, quando o módulo for menor. Quando o módulo for maior, que é o primeiro menor aqui, ó, a gente vai pegar, deixa eu voltar aqui ao slide anterior, porque assim fica mais fácil da gente enxergar. Quando for menor, você vai pegar os limites aqui, tá bom? Tô voltando, volta para o slide anterior, isso. Voltou demais. Então eu mostrei isso aqui no final da parte 1. Que quando o módulo for menor do que o A, você vai pegar o valor que está a expressão dentro do módulo, tirar e colocar menos o valor fora ou mais. Então, se o módulo de x aqui, o módulo de x² menos 5 é menor do que 20, para resolver isso na equação, você vai transformar essa inequação modular em uma inequação simultânea. Você vai ter menos 20 menor do que x² menos 5 menor do que 20. Ou você vai transformar em duas inequações. Ou você transforma em um sistema de inequação, ou você transforma em duas inequações. Se o módulo for maior do que o valor, você vai ter que resolver duas inequações. Se o módulo for menor, você vai ter que resolver uma inequação simultânea. Detalhe importante: a solução de uma inequação simultânea, né, como é um sistema, é a interseção das soluções, porque aqui você tem duas inequações. Ó. Você tem menos a menor que x e x menor que a. São duas inequações e a solução vai ser a interseção dessas duas. Já no outro caso, a solução é a união das duas. Então você vai ter que encontrar o conjunto de solução separado das duas inequações e depois fazer a união ou fazer a interseção. Então eu tenho aqui os exemplos de fixação, né? No primeiro aqui é menor, ou seja, você vai fazer o seguinte para resolver aí. Menos 7 vai ser menor do que x menos 3, que vai ser menor do que 7. Para resolver isso aqui, você tem que separar. Para resolver, você tem que separar em duas inequações. A primeira parte, você vai ter menos 7 menor do que x menos 3, e a segunda parte, x menos 3 menor que 7. São duas inequações, né? Então você tem que resolver essas duas inequações aqui. E aí, como inequação do primeiro grau, você vai usar estudo do sinal. Você vai resolver do mesmo jeito que a gente aprendeu. Para esse caso aqui, existe uma estratégia muito boa que a gente consegue achar a solução simultaneamente, né? A gente não precisa separar, mas a ideia é separar, tá bom? E se você separar, não estará errado. Até porque essa ideia de resolução simultânea só serve quando for do primeiro grau. Do segundo grau já não vai servir mais. Então aqui eu tenho 4, 8, 9 exemplos, a gente faz alguns e o resto fica como exercício para vocês. A gente vai fazer aqueles que, né, aparentemente são os mais difíceis. Fazer um fácil, né, a letra A e B. A letra C também muito parecida. Aí a letra D já tem a equação do segundo grau. A letra E é simultânea, tá vendo? A letra F tem módulo e fora do módulo, soma de módulos. Então são bem parecidas. Bora ver algumas aí, as respectivas estratégias que a gente usa para resolver. Primeiro caso, peguei logo a letra A, para a gente ver uma forma de fazer sem separar. Então a ideia aqui seria separar em duas inequações, né? Transformar em um sistema de inequação, porque de acordo com a definição, se o módulo de x menos 3 é menor que 7, significa que menos 7 é menor do que x menos 3, que é menor do que 7. Então a ideia aqui, né, que a gente aprende quando resolve na equação simultânea ou sistema de inequação, é separar em duas inequações, é resolver e encontrar a solução. Mas como se trata de uma interseção, e como se trata também de ser aqui uma expressão de grau 1, eu posso resolver simultaneamente. Como assim? Perceba que o x só aparece em um lugar aqui, né? Então eu posso simplesmente isolar o x aqui, que eu já vai ter a solução final. Eu teria a solução final. Porque se eu tirar esse menos 3 daqui, o x fica sozinho.
Aqui desse lado vai ser um número da primeira parte, e da terceira parte também será um número. Ó, então vamos resolver simultaneamente. Como eu disse, é só a gente eliminar aquele número 3 ali, né? Menos 3. E, algebricamente, para você eliminar, ou aritmeticamente, né? Para você eliminar, é só você somar o oposto. Então, para eliminar o menos 3 de uma equação, eu somo o oposto, que é o mais 3. Então, eu vou somar mais 3 em todas as partes, porque eu não posso fazer isso em uma parte só e correr o risco de alterar o resultado final. Então, eu vou somar em todas as partes. Quando eu faço isso, a desigualdade continua, se mantém, né? Porque eu estou somando o mesmo valor. Perceba o seguinte, ó. Deixa eu pegar aqui. Menos 4 é menor do que 1. Não é isso? É. E 1 é menor do que 5. Se eu somar 3, eu vou ter o quê? Menos 4 mais 3. Não é isso? Menos 4 mais 3, eu vou ter 1 mais 3, que vai ser menor do que 5 mais 3. Somei 3 nas três partes. Ó. Menos 4 mais 3 dá menos 1. 1 mais 3 dá 4. E 5 mais 3 dá 8. Perceba que continua valendo a desigualdade, ó, porque menos 1 continua sendo menor. O primeiro continua sendo menor que o segundo, e o segundo continua sendo menor que o terceiro. Então a desigualdade se mantém o seu sentido, né? Então a desigualdade só muda o sentido se você multiplicar por menos 1. Então nesse caso aqui, ó, se eu somar 3 em todas as parcelas aqui, as três partes, a desigualdade se mantém. Então eu vou ter o seguinte, somando 3 às três partes, eu vou ter menos 7 mais 3. Então aqui a gente vai somar deixa eu escrever aqui, somar o valor 3. Então vamos somar o valor 3 aqui em toda a desigualdade. Então você vai ter menos 7 mais 3, você vai ter x menos 3 mais 3, e você vai ter 7 mais 3. Aqui no meio, somando, menos 7 mais 3 dá menos 4, menos 3 mais 3 dá 0, 7 mais 3 dá 10. Então você acha menos 4 menor do que x menor do que 10. X está sozinho, então a solução é essa, né? X é menor do que menos 4 e x é menor do que 10. Então a solução aqui é qualquer número real que esteja entre 10 e menos 4. Por exemplo, 8. 8 mais menos 3 dá 5, e o módulo de 5 é menor do que 7. Vou pegar aqui, menos 3. Menos 3 menos 3 dá menos 6, e o módulo de menos 6 é menor que 7. 9. 9 menos 3 dá 6, e o módulo de 6 é menor que 7. Perceba que satisfaz. Mesmo que eu pegue aqui, sei lá, 9,9. 9,9 vai dar menos 3, vai dar menos, vai dar mais, né? 6,6. O módulo de 6,6 é menor que 7. Então, solução, x é qualquer número real, tá o quê? Menos 4 é menor que x, que é menor que 10. Então, a letra A você pode resolver assim. Posso fazer isso em qualquer exemplo que seja menor, que o módulo seja menor, e que aqui dentro do módulo a equação seja do primeiro grau, né? Detalhe que aqui 7 é positivo. Se fosse menos 7, né? Não poderia. Peguei a letra B. Na letra B eu tenho um módulo de x menos 1 maior ou igual do que 5. Dá para enxergar aqui? O módulo de x menos 1 maior ou igual que 5. Se é maior ou igual, você vai ter duas possibilidades. Ou x menos 1 é maior do que 5 mais 5, ou x menos 1 é menor do que menos 5. Então, são duas equações aqui para a gente resolver. Pela definição que a gente viu anteriormente, você vai ter que, primeiro, x menos 1 é menor que menos 5, o que implica que x é menor do que menos 4. A gente já achou a solução aqui, porque é do primeiro grau, não é isso? Segundo, x menos 1 maior ou igual que 5. Resolvendo, né? X vai ser maior ou igual que 6. Então, a gente tem duas possibilidades aqui.
ou x é menor ou igual a menos 4, ou x é maior ou igual a 6. Como eu tenho duas possibilidades aqui, né, a solução vai ser a união das duas, né? Então, por exemplo, a solução da 1, x é menor que menos 4. A solução da segunda, x é maior do que 6. Então, fazendo a união dos dois, está fácil, né? Ou ele é menor que menos 4, ou ele é maior do que 6. Bolinha fechada, porque quando o sinal for menor ou igual, a gente fecha a bolinha, que significa isso, que os extremos, né, superiores e inferiores participam do intervalo. Então, a nossa solução vai ser a união dos dois, né? Isso aqui a gente fez como característica realmente, mas não era necessário, é só a gente pegar isso aqui, né? Solução x é qualquer número real, tá o quê? X é, ou menos 4 é menor ou igual que x, ou, porque a união, né, é um ou outro, x é maior ou igual a 6. Agora, a gente tem aqui um sistema envolvido, são inequações simultâneas, eu tenho que separar. Então, na verdade, eu tenho que separar essas inequações simultâneas, depois transformar em inequações e resolver essas inequações. Então, a gente vai separar em dois casos. Primeiro, o módulo de x menos 1 vai ser maior do que 2, que é essa primeira parte aqui, ó. Aqui, ó. 2 menor do que o módulo de x menos 1. A gente só está lendo daqui para cá, ó. É só leitura só, não é que a gente não mudou o lado não, tá bom? Se o 2 é menor do que o módulo de x menos 1, é porque o módulo de x menos 1 é maior do que 2. Entendeu? A segunda é o módulo de x menos 1 menor que 4. Né? Resolvemos as duas. E como isso aqui que a gente tem, né, simultâneo, então isso aqui é um sistema, se é um sistema, é interseção. Resolvendo a primeira. Como ela é maior, então a gente tem duas possibilidades. Ou x menos 1 é maior do que 2, ou x menos 1 é menor que menos 2. Resolvendo isso, eu vou ter que x vai ser maior do que 3, ou x vai ser menor do que menos 1. Ou seja, x menos 1 é maior do que 2, isso implica que x é maior do que 3, na primeira parte ali. Na segunda, a gente tem que x menos 1 é menor que menos 2, isso implica que x é menor que menos 1. Então, o primeiro caso aqui a gente já resolveu. Né? Falta resolver agora o segundo. A gente já viu aqui as duas possibilidades. Aí vai ser simultâneo também, né? E a gente vai resolver simultaneamente. Se o módulo de x menos 1 é menor que 4, isso quer dizer o seguinte, que menos 4 é menor que x menos 1, que é menor que 4. Isso é a definição que a gente viu lá no início lá de inequação modular. É a propriedade que permite que a gente resolva. Aí você pode separar e resolver usando o estudo do sinal da função do segundo grau, ou você pode perceber que é simultâneo, então a gente vai resolver igual a gente resolveu a letra A. A gente vai eliminar esse menos 1 aqui, para isso a gente soma nas três partes mais 1, porque 1 menos 1 é 0. Aí você vai ficar menos 4 mais 1, você vai ter x menos 1 mais 1, 4 mais 1. Aqui elimina, né? Menos 1 mais 1 vai dar 0, então só vai sobrar o x, menos 4 mais 1 dá menos 3, e 4 mais 1 dá 5. Então x menos 3 é menor que x, que é menor que 5. Então você tem aqui três soluções aí, né, envolvidas na equação. Você tem aqui x maior que 3, você tem x menor que menos 1, você tem x entre menos 3 e 5. A gente vai ter que fazer a interpretação disso na reta, né? E nesse caso, interseção, né, porque é um sistema, né? O sistema é solução equivalente, soluções iguais, né? Então, interseção. No primeiro caso, a gente achou duas soluções, não foi? Que x maior do que 3 e x então, nesse caso aqui, não é a solução da primeira, né? É a solução da segunda. Então, estava com um erro, eu corrigi aqui, trocado aqui só a posição da reta. Coloquei a segunda reta e depois a primeira, né?
Então, na segunda reta, você tem, que na verdade é a primeira reta, você tem a solução da segunda, né? A solução na equação 2, que diz que x está entre menos 3 e 5. Então, aqui a gente tem o x entre menos 3 e 5. E essa segunda reta aí, que é a solução da primeira, onde a solução é x maior do que 3 ou x menor que menos 1. Você tem aqui o x menor que menos 1 e o x maior do que 3. E em todos os casos a bolinha é aberta, porque o sinal aqui é somente menor, tá vendo? Se fosse menor é igual a bolinha fechada. Então aqui agora é só a gente fazer o que? Solução aqui, isso aqui é um sistema, né? Se é em equação simultânea, portanto um sistema. Então você tem que achar a solução igual, ou seja, a interseção das soluções. Se você fizer retas verticais perpendiculares às retas que estão desenhadas, você vai ver que a parte igual está entre menos 3 e menos 1 e entre 3 e 5. Essas são as duas interseções entre as soluções. Bolinha continua aberta, né? Aqui, entre 3 e 5 a gente vai achar a primeira solução. Entre menos 1 e menos 3, a segunda. A parte que interessa para a gente é justamente a parte que está entre menos 1 e menos 3 e 3 e 5, ou seja, x é menos 3 é menor que x, que é menor que menos 1, 3 é menor que x, que é menor que 5. Então a solução é um pouco grande, mas é isso mesmo. São dois conjuntos, né? X é menor, menos 3 é menor que x, que é menor que menos 1, ou 3 é menor que x, que é menor que 5. Vamos ver agora essa equação aqui.